O vídeo de hoje conta a história do achamento do Brasil. Eu sou o professor Mauro e você está na Sala dos Mestres. Bora! Achamento do Brasil. É isso mesmo. A palavra achamento, ela existe e se encaixa melhor do que descobrimento do Brasil. Todo mundo deve saber que no dia 22 de abril de 1500, os portugueses atracaram aqui no nosso país. O que pouca gente sabe é que outro português, em 1498, já sabia dessas terras. O nome dele era Duarte Pacheco, e ele navegou pelo litoral do que seria hoje o estado do Maranhão. Mas por que tanto descomprometimento ou descaso de Portugal em relação ao Brasil? Na verdade, Portugal já tinha encontrado um caminho ou uma rota para as Índias, com Vasco da Gama, e estavam ganhando rios de dinheiro navegando ali pelo périplo africano, pela Cabo das Tormentas, que depois vai ser batizado de Cabo da Boa Esperança, e estavam lucrando altamente com as especiarias que eram trazidas do continente asiático. Onde que o Brasil se encaixa aqui? Então, os portugueses tentaram uma rota alternativa àquela pelo périplo africano. E essa rota seria passando pela América Latina, e chegando até as Índias. Foi obra do acaso. Os portugueses não imaginavam que encontrariam uma terra tão vasta quanto essa. Outro detalhe importante é que em nenhuma outra expedição tanto investimento foi colocado quanto a expedição de Cabral. Foram 9 naus. Nau era muito maior do que uma caravela. Só para a gente ter uma ideia, uma nau comportava 150 tripulantes, uma caravela 80. Foram 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Um investimento altíssimo. E aí você deve se perguntar, quem bancou, Por que tanto investimento? Vocês se recordam que as grandes cidades italianas, que lucraram absurdo enquanto não existia uma rota marítima para as Índias, Gênova, Veneza, elas lutavam entre si. Então, provavelmente eram investimentos dessas cidades italianas para esses estados pioneiros, desbravadores, esses grandes estados navegadores que eram o Estado espanhol e o Estado português. Então é bem provável que essa grana que financiou uma viagem, uma expedição dessa categoria, tenha vindo de cidades italianas que queriam lucrar também nessa nova dinâmica da venda de especiarias. A viagem até o Brasil levou 44 dias. Era uma viagem muito complicada. O Oceano Atlântico era chamado de um mar tenebroso. Tempestades, vendavais e muitas vezes uma calmaria que também não levava os navios para frente, deixavam todo marinheiro e muitas vezes grandes navegadores de cabelo em pé. Como que era a vida ali no barco, dentro da embarcação? Mulheres não podiam embarcar, porém crianças e adolescentes comumente estavam embarcando e faziam parte dessas grandes expedições. Eles se alimentavam de frutos secos, castanhas, um biscoito que era como se fosse uma massa, já assada para conservar, pescado salgado, bacalhau ou outro tipo de pescado salgado e carne em banha. Mas a vida era muito sofrida. Outra coisa, as embarcações tinham uma reserva de vinho, então o tripulante tinha uma cota de vinho por dia. Isso é importante, lembrando que o sujeito não podia também ter uma vida tão complicada, por isso que era importante um pouco de vinho para acalentar, porque senão poderia ter revoltas, coisas do tipo, e também água. A água era armazenada em barris e você tinha uma cota diária de 1,5 litro de água. Lembrando que altas temperaturas, maresia, isso devia dar uma sede danada. Os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500. Um ponto fundamental e interessantíssimo foi o relato, a carta
ou a nossa certidão de nascimento, elaborada por um sujeito incrível chamado Pero Vaz de Caminha. Aliás, fica a dica de leitura, tá? Leia, é curtinha e é belíssima. Quando os portugueses chegaram, espanto aí, né, por conta da nudez, por conta da maravilha que era o Brasil, mas eles imaginavam que isso fosse uma ilha, tá? A ilha de Vera Cruz. Eles avistaram um monte e esse monte foi batizado de Monte Pascoal, exatamente em referência ao período de Páscoa que eles viviam. Porém, 3 quilômetros ao norte, atracaram e ali o Pedro Álvares Cabral chamou aquela localidade de Porto Seguro, tá? É ali que começa a história portuguesa no Brasil. Eles vão ficar do dia 22 até o dia 2 de maio. Uma observação, no dia 26 foi feita a primeira missa, né, no Brasil, né, feita por Dom Henrique de Coimbra, e dia 2 de maio eles singram para Calicut, para as Índias. A viagem até as Índias vão levar mais 5 meses, e nessa viagem metade da frota vai se perder, tá? Então chegam 6 navios em Calicut. De 1.500 homens que partiram com Cabral, 500 retornam para Portugal em 1501. Inclusive, em 1500, o próprio Pero Vaz de Caminha, o sujeito que redigiu, né, a Carta de Achamento do Brasil, ele acaba falecendo por conta de uma invasão, né, e uma revolta de mercadores árabes na cidade de Calicut. Para o Brasil, a história vai continuar, né? Dom Manuel Venturoso vai mandar outras embarcações de reconhecimento, só que não foi encontrado nada que os portugueses queriam logo de cara, né? Ou especiarias, ou riquezas, né, de metais, né, como ouro, prata. Então não foi encontrado logo de cara e por isso o Brasil vai ficar num certo stand-by, apenas tendo como exploração o corte de uma árvore nativa que os tupis chamavam de arabotã e que os portugueses vão dar o nome de pau-brasil, exatamente por ter uma tintura, né, avermelhada que saía de seu tronco, que lembrava brasa, por isso o nome Brasil, tá certo? Pessoal, esse foi um pequeno recorte, lógico, da história brasileira. Eu convido todos a lerem a Carta de Achamento, né, redigida pelo Pero Vaz de Caminha, e agradeço, né, o carinho e a atenção de ter visto esse vídeo até o final. Peço, para quem não for inscrito, que se inscreva, peço também que ativem o sininho e, se possível, comentar e deixar um like e um joinha pra gente. Valeu? Até a próxima e um abraço!